Em três competições. Três competições? Ele tem que entender que nós estamos em três competições. Pois é, Renato. O Flamengo já perdeu uma delas, que foi a Copa do Brasil, para o próprio Atlético Paranaense. Tá quase perdendo o Campeonato Brasileiro, se é que já não dá para dizer que perdeu. E a Libertadores, que é dia 27 desse mês. Jogando desse jeito, com essa falta de noção. Sei não, hein? Futebol Raiz é aqui nos Antenados da Jogada. Torcemos sem parar. Opa, e aí, antenado, beleza? Eu sou o David Sharp, você está no canal dos Antenados na Jogada, aqui torcemos sem parar. Antenado, se você é torcedor do Flamengo, se você acompanha o canal, você sabe que eu com certeza sempre falo que demitir técnico assim de qualquer maneira, a Deus dará, não é a solução. E não é mesmo, então, não só com relação a técnicos do Flamengo, não, a Domi, depois Rogério Ceni. Muita gente já era a favor da demissão deles há muito tempo e eu não era. Mas como outros técnicos também do futebol carioca, enfim, dos vídeos que a gente faz aqui, o próprio treinador do Botafogo, que estava agora, antes, fazendo o time melhorar, né? O Chamusca, enfim, outras situações. E dessa vez eu tenho que mudar minha opinião, porque o Renato Gaúcho não tem mais condições de ser treinador do Flamengo e ele provou isso na eliminação exatamente para o Atlético Paranaense. E olha, se ele pede o boné, na verdade, se ele oferece o cargo, entrega o cargo e a diretoria do Flamengo não aceita, tem alguma coisa errada, né? Porque ele mostra que ele não tem condições, pelo menos psicológicas, de clima, de ambiente para comandar esse time do Flamengo. Não tem mais clima para ele e ele percebeu isso. Até porque ele foi humilhado pela torcida do Flamengo que mandou ele para aquele lugar e também pediu mister, né? Então ele entregou o cargo, tomou de 3-0 e aconteceu isso, a diretoria não aceitou a demissão dele. Mas tem uma situação, antenado, que é a seguinte: o problema do Flamengo não é só o Renato Gaúcho, claro que não. Tem vários outros problemas no departamento de futebol que está todo errado, né? Inclusive a própria questão de preparação dos jogadores, tanto física quanto médica. Tá tudo errado ali, por isso que os jogadores estão se machucando com tanta frequência e estão demorando para voltar e para estar em forma física ideal. Mas mesmo assim, nada disso interfere no fato de que o Renato Gaúcho está perdido realmente. E eu vou te dar dois exemplos em relação a isso pós-jogo aí do Atlético Paranaense na quarta passada da eliminação. Primeiro, a gente já fez o vídeo aqui no canal que eu disse que contra o Atlético Mineiro, que o Flamengo ganhou de 1-0 contra o líder e tudo mais, o Renato Gaúcho fez muito parecido com o que ele fez hoje, né, contra o Paranaense lá na Arena da Baixada. Ele só não tomou o empate, não tomou aquela pressão Deus nos acuda no final absurda, porque o Atlético Mineiro estava morto no jogo, estava muito realmente mal na partida, porque não pressionou, estava até sem intensidade, eu falava isso, né? O Atlético Mineiro, eu estava no jogo, via se arrastando ali para sair com a bola, não fez nem aquele chuveiro, aquela pressão absurda no final, como fez o Paranaense em todo o segundo tempo. Então, o Flamengo acabou levando sorte. Mas olha só o que fez o Renato Gaúcho na oportunidade, como poderia ter sim tomado o gol de empate, quem sabe até da virada. Tirou Michael, Ramon ele tirou porque estava sentindo, tudo bem. Então Michael, Gabriel Barbosa, Gabigol, Bruno Henrique e Everton Ribeiro. Tirou todo mundo da frente, né? Todos que têm capacidade de decisão. E aí botou Thiago Maia no lugar do Michael, botou Bruno Viana, zagueiro, no lugar do Gabigol, botou Vitinho no lugar do Bruno Henrique, pelo menos é um jogador também de frente, e botou o Rodinei no lugar do Everton Ribeiro. E hoje, o que ele fez? Ele tirou Vitinho, botou um volante, Thiago Maia. Tirou o Isla, Mateuzinho, aí 6 por meia dúzia. Andrés Pereira, tirou Andrés Pereira, botou Rodinei, de novo, 3 laterais. Michael botou Bruno Viana, de novo, o Bruno Viana no lugar de um atacante. E tirou o Everton Ribeiro, que aí sim merecia ter sido sacado há muito tempo, desde o segundo tempo, né? Porque do início do segundo tempo que ele estava muito mal, e botou o João Gomes, que não vinha jogando há muito tempo, ele vai lá e coloca o João Gomes, mas aí já na bacia das almas, já nos acréscimos. Ou seja, o Renato ele tinha duas opções nesse jogo, né? No segundo tempo. Bom, estamos com os desfalques, estamos com o time desgastado, vamos, né, retrair aqui e segurar, fechar aqui 2 linhas de 4, né? Ou uma linha de 5, uma linha de 4 e um jogador na frente marcando, ou 2 linhas de 5, sei lá. Organiza, compacta e acabou. Não, mas ele não fez nem isso e também não fez o negócio de vamos segurar a bola, vamos valorizar a posse de bola aqui, vamos controlar o jogo, não vamos deixar a bola com eles. Tinha essas duas opções, no caso, que ele não fez nenhuma delas. Ele tomou a pressão, como o Júnior mesmo disse na transmissão da Globo, o Flamengo não trocava 3 passes no segundo tempo, nenhum.
E a gente sabia, era muito óbvio, que o Flamengo tomaria aquele gol de empate no final, né? Chegou até a tomar, mas foi anulado e tal, enfim. A gente sabia que uma hora, em algum momento isso acontecia, a não ser que realmente os deuses do futebol ajudassem muito aí, São Judas Tadeu ajudasse muito a torcida do Flamengo mais querido aí do Brasil. Não foi o caso. Merecidamente o Flamengo tomou o empate e há quem fale, mas o Flamengo jogou muito bem no primeiro tempo, fez os 2 gols. Não é verdade, o Flamengo não jogou muito bem no primeiro tempo. O Flamengo teve um primeiro tempo ok, regular, e conseguiu achar 2 gols com o Gabriel, né? Com o Gabigol, que não marcava 9 jogos. Ou seja, muita coisa equivocada, muita coisa errada. Eu acho que o Renato Gaúcho não tem mesmo menor noção do que fazer nesse time do Flamengo. Ele não tem mais, não está conseguindo mais raciocinar em âmbito tático, assim, não tem mais ideia de jogo nenhuma. Tanto para começar, quanto principalmente ao longo aí do jogo, principalmente no segundo tempo, né? Isso vem se mostrando, não é de agora, vem se mostrando lá de trás contra Cuiabá, Fluminense, coisas do tipo, né? Ou seja, para mim, mas vai contratar quem? Era a pergunta que eu fazia antes, quando falava, vai demitir o Domi, vai contratar quem? Vai demitir o Rogério, vai contratar quem, né? Enfim, agora fazendo a mesma pergunta, cara, deixa o fera, Marcelo Salles, ele tá de volta aí no departamento de futebol do Flamengo, ele foi recontratado, ele assumiu o time até o Jorge Jesus assumir, né? Ele levou o time depois da saída do Abel Braga, foi ali razoavelmente bem, né? O único jogo dele ruim foi contra o Fluminense, que foi aquele empate em 0-0 com o Fluminense do Fernando Diniz, na véspera da apresentação do Jorge Jesus, mas ele foi bem contra o Fortaleza, ele classificou contra o Corinthians na Copa do Brasil, ele teve ali uma outra boa atuação, performance, ele comandando o time do Flamengo, então deixa ele. Que de fato, Renato Gaúcho perdeu já a Copa do Brasil, praticamente perdeu o Brasileiro, né? Se o Atlético ganhar amanhã, abre de novo aí uma diferença grande, né? Volta a abrir aí 12 pontos. Então, meu amigo, a questão é, o que faz? Deixa o Marcelo Salles mesmo e para o Flamengo, quem sabe, não perder também a Copa Libertadores da América na final aí contra o Palmeiras, que é favorito, mas futebol, né? Pode acontecer de tudo. Valeu, Antenado. Obrigado demais por assistir o vídeo. Aquele abraço. Aqui nos Antenados na Jogada, nós torcemos sem parar. Você mora aqui no coração. Valeu, fui!